Olá, seja muito bem-vinda ao Confeitando com a Aninha. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para a dona de casa e autônomas produzir trufas artesanais lucrativas, sempre padronizadas e conservadas, mesmo começando do zero em 30 dias. Eu sou a Aninha, confeiteira e empreendedora. E o tema de hoje é recheios artesanais, o que dá durabilidade e o que estraga rápido. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que faz o recheio artesanal durar mais, o que estraga rápido e como você pode produzir recheios que dão estabilidade, padrão e qualidade para suas trufas artesanais, mesmo que você esteja começando agora. Porque assim, não adianta só saber derreter chocolate, fazer as casquinhas ou encher a trufa com recheio. O recheio, ele é o coração da trufa artesanal. E se o recheio ele é instável, mole, empelotado, açucarado, você perde tempo, perde dinheiro e principalmente perde qualidade. Então, hoje eu vou te mostrar de forma clara e simples tudo que realmente importa para você produzir recheios estáveis, duráveis e com qualidade profissional. Essa é uma live, é uma oportunidade de você entender a lógica técnica da durabilidade. Isso não é sobre decorar receitas. Aqui você não vai ter receitas prontas para ser decoradas. Não é sobre também copiar vídeos da internet. É sobre entender como os ingredientes se comportam e como eles reagem dentro da trufa, como aumentam ou diminuem o prazo de validade. Quando você entende todo esse contexto, você para de errar a receita, você para de perder ingredientes e você para de produzir trufas que estraga rápido e começa a produzir com mais segurança e confiança. E essa live, ela não é uma live de receita. Aqui você não vai aprender a colocar 200 gramas de 200 gramas daquilo, quais ingredientes, uma receita pronta. Isso você aprende quando já domina todo o conceito. E também não é sobre ter nenhum truque milagroso. E também não é sobre ter nenhum truque milagroso para fazer os recheios durar mais. Não existe um pó mágico ou uma receita mágica que faz o recheio durar mais. O que existe é técnica e conhecimento. Também não é para quem quer atalho e quer fazer as coisas rápidas. Se você quer fazer trufas artesanais rápido, sem padrão, sem cuidado, essa live não é para você. Essa live é para quem quer produzir com qualidade e durabilidade. E não é sobre gourmetizar todos os produtos para parecer mais chique. É sobre fazer certo com ingredientes simples, bem usados e bem equilibrados. O que você ganha entendendo isso? Quais são os benefícios que você terá? Quando você entende sobre durabilidade, estabilidade de recheios, primeiro, você economiza muito dinheiro. Segundo, você consegue produzir em grande quantidade. Terceiro, suas trufas ficam padronizadas sempre. Quarto, você aprende a ajustar qualquer receita. E por último, o quinto benefício é que você para de depender de receitas alheias, de receitas dos outros. Agora, agora vamos falar um pouco mais sobre cada um desses benefícios. O primeiro benefício é você economizar muito dinheiro. Quando você aprende a fazer recheios estáveis e duráveis, você começa a economizar dinheiro de verdade. E eu não estou falando de economizar centavos, não, eu estou falando de evitar prejuízos que você nem percebe que você nem percebe que você pode estar tendo. Porque pensa comigo, cada vez que uma lata de leite condensado açucara, cada vez que um creme de leite talha,
Cada vez que o chocolate estraga, você está literalmente jogando dinheiro fora. E o pior, isso não acontece só quando a E o pior, isso não acontece só quando a receita estraga inteira, não. Às vezes você perde um pouco de cada vez. É o recheio que fica mole demais e você tem que refazer todo o processo. É o ponto errado que te obriga a usar mais ingredientes para consertar aquele recheio. É a trufa que é a trufa que é a trufa que soa e perde durabilidade. É a produção que faz você ficar pensando É a produção que você fez, pensando que vai durar 3 dias e dura apenas um dia. Tudo isso soma durante a produção. E quando você coloca no papel, você percebe que não perdeu apenas R$ 10. Você perdeu 50, perdeu 100, perdeu R$ 300 no mês. E isso pode ser o lucro de alguém que esteja começando. Sem contar no tempo. O tempo de refazer o recheio, isso é um tempo perdido. Você vai ter que refazer todo o recheio novamente. Tempo é dinheiro também, porque quando você está refazendo, você não está vendendo, você não está produzindo mais e, consequentemente, não está atendendo mais cliente. Mas quando você domina as bases de durabilidade, você acerta o ponto dos recheios sempre de primeira. Você compra menos ingredientes, você aproveita mais os ingredientes, você planeja melhor a produção, você perde menos tempo, pois não precisa refazer os recheios e você lucra muito mais. E isso faz uma diferença enorme na rotina de quem fabrica trufas artesanais. É esse tipo de economia que te ajuda a crescer constantemente. O segundo benefício, você consegue produzir em grandes quantidades. Quando você aprende a fazer recheios estáveis, duráveis, você ganha uma liberdade enorme dentro da sua produção. Você finalmente consegue produzir em quantidade, sem aquele medo de estragar, sem aquele corre-corre de ter que fazer recheio toda hora, porque vamos combinar, não é nada mais cansativo do que ter que parar tudo no meio da produção para fazer um recheio do zero. Depois, esperar esfriar, acertar o ponto do recheio e limpar tudo de novo. Isso todo santo dia. Quando seus recheios ficam estáveis e duram mais, você pode fazer assim, da seguinte forma: você pode preparar tudo de uma vez, deixar tudo prontinho e ir usando ao longo da semana. Isso muda completamente o seu ritmo de produção. Você não fica mais presa naquela rotina de faz recheio, usa recheio, acabou o recheio, faz recheio novamente. Você cria organização e cria praticidade. E principalmente, você começa a trabalhar como uma confeiteira profissional, não mais como alguém improvisando na cozinha. E olha só o que isso te permite. Quando você começa a trabalhar de forma organizada, você atende mais pedidos, você faz mais trufas com menos tempo, pode montar kits e caixas de presentes sem estresse nenhum, porque já vai estar tudo organizado. Você pode aceitar encomendas maiores por saber fazer um planejamento. Você vai fazer também para possíveis revendedores. Você pode deixar um estoque pronto para dias de mais movimento, como datas comemorativas. Você pode aproveitar promoções de ingredientes e produzir em grande quantidade. Você ganha tempo, ganha agilidade. E quando você organiza toda a sua semana, você sabe qual dia que você vai fazer o recheio, qual dia que você vai montar as trufas, qual dia você vai fazer reposição daqueles sabores que já saíram. Isso tudo tira um peso enorme das costas, porque a produção ela começa a fluir, você trabalha menos e rende muito mais. E assim você começa a sentir que seu negócio está crescendo de verdade. Produção organizada é lucro, recheios estáveis
são a base dessa organização. O terceiro benefício: suas trufas ficam padronizadas. Quando você domina um recheio artesanal estável, como esse aqui, olha só o ponto desse recheio. Esse aqui é um recheio de leite ninho, olha. Quando você domina um recheio estável, um recheio artesanal estável, você conquista uma das maiores vantagens da confeitaria profissional, que é a padronização. Isso significa que todas as suas trufas elas vão sair iguaizinhas, mesma cremosidade, com a mesma textura, com o mesmo ponto, com o mesmo sabor. E isso muda completamente o nível da sua produção. Por quê? Porque quando o cliente percebe quando o produto é padronizado, ele sente que aquilo não é feito de qualquer jeito, que existe técnica, cuidado e profissionalismo, mesmo que você esteja começando agora. Além disso, você ganha velocidade, porque não precisa adivinhar o ponto toda vez. Ou seja, toda vez que você fizer aquele recheio, ele vai sair do mesmo jeito. Evita desperdícios, já que as medidas e o rendimento do recheio são sempre os mesmos. Extra... Entrega sempre a mesma qualidade, o que fideliza mais clientes. Facilita a precificação, porque tudo passa a ter o mesmo peso, a mesma quantidade de recheio, portanto, o mesmo rendimento. Agora, o quarto benefício: você aprende a ajustar qualquer receita. Quando você entende a estrutura de um recheio artesanal profissional, você deixa de depender da sorte, de tentativa e erro ou de receitas aleatórias na internet. Você passa a ter domínio total sobre qualquer receita. Isso significa que se o recheio ficar mole, você vai saber exatamente o ingrediente certo para dar estrutura sem perder o sabor. Se o recheio, por acaso, ficar mais durinho, você sabe como desenvolver a cremosidade sem deixar ele enjoativo ou instável. Esse conhecimento te dá liberdade, te dá segurança, te dá velocidade, porque você não perde mais recheios, não joga mais ingredientes fora e não trava mais no meio da produção. Porque você entende o porquê das coisas e quem entende o porquê sabe consertar os erros. É isso que transforma você em uma confeiteira que produz, ajusta, corrige e entrega sempre o melhor. Mesmo em dias corridos, mesmo quando falta tempo, mesmo quando aparece aquela encomenda de última hora, você vai saber exatamente o que fazer. Agora, o último benefício, o quinto: você para de depender de receitas alheias. Quando você domina a base técnica dos recheios artesanais, você deixa de ser refém de receitas que acha na internet. Receitas que muitas vezes são incompletas, instáveis ou não foram testadas para uma produção em escala. Você, conhecendo a base técnica dos recheios, você ganha autonomia, você ganha identidade e você ganha mais profissionalismo. Porque agora, quando você entende o ponto ideal, você sabe como equilibrar os ingredientes para deixar o recheio mais estável e saboroso. Você cria o seu próprio padrão, aquele padrão que sai igual toda vez, que leva a sua assinatura, o seu jeito de fazer e que seus clientes começam a reconhecer pelo sabor e pela qualidade. Você não precisa mais copiar recheio de ninguém. Não precisa mais seguir receitas no YouTube, TikTok ou outros grupos de receitas. Não depende mais de medidas que não funcionam para uma produção real em escala. Agora, quando você utiliza uma receita que leva leite condensado, que Agora, quando você utiliza receitas que leva leite condensado, chocolate, essas receitas que vão ao fogo, que são cozidas, ela duram muito mais. Por exemplo, esse recheio aqui de leite ninho. Esse recheio de leite ninho eu utilizei
leite condensado, leite em pó e o creme de leite. É um recheio cozido, por isso a sua durabilidade é muito maior do que comparando com o recheio que tem frutas frescas ou com recheio só tipo ganache. Então, hoje você vai aprender a identificar a durabilidade independentemente da receita. Ou então, Aninha, eu tenho medo de vender e estragar rápido. Esse medo é normal, só que medo não paga conta. Quando você entende o que faz estragar e o que faz durar, você ganha confiança para produzir e, consequentemente, para vender. E principalmente para entregar o produto com segurança. Agora preste atenção, porque é o que mais acontece. Primeiro, usar fruta fresca como se estivesse tudo bem. Ah, Aninha, mas eu amasso morango com leite condensado e fica muito bom como recheio. Sim, fica bom, mas isso vira água, isso estraga rápido, isso muda a estrutura do recheio, isso faz o recheio azedar dentro da casquinha. Segundo, usar creme de leite, creme culinário, achando que é tudo igual. Existe diferença entre os dois. O creme de leite, ele tem alta umidade, ele tem pouca gordura, se não saber comprar corretamente. A validade dele é mais curta e ele também, dependendo da receita, pode talhar com mais facilidade. E o creme de leite é um creme que ele tem mais gordura, por isso ele dá mais estabilidade, menos água e ele dura muito mais. O terceiro é fazer o ponto mole demais do recheio. O recheio muito mole, ele mela, ele solta água e estraga com muita facilidade. E o quarto, usar água na receita. Água, gente, nunca é boa para trufas. Ela reduz a validade e acelera a contaminação. Também, se não fazer o armazenamento direito, deixar o recheio aberto ou o pote quente, guardar de qualquer jeito na geladeira, umidade entrando, mudança de temperatura, isso também acaba com qualquer estabilidade do recheio. Agora vamos para o conteúdo principal. Como fazer recheios duráveis, estáveis e seguros? Primeira coisa, escolher os ingredientes. Prefira sempre ingredientes secos, como leite em pó, chocolate em pó, coco seco. Evite frutas frescas. Prefira geleias, reduções ou polpas estabilizadas. A construção do recheio estável é: o recheio estável tem açúcar, o açúcar já é um conservante natural, a gordura é estável, manteiga ou chocolate, pouca água e um ponto firme. E o terceiro ponto, que é o ponto correto. O ponto certo é aquele que ele fica cremoso e firme. Tipo esse aqui, olha. Ele tá cremoso e firme. Ele não cai da colher, olha só. Você pega uma quantidade assim, ele não cai, ele não escorre, ele não deixa a trufa molhada, não fica duro na geladeira e não perde a textura quando você faz a entrega para o cliente. E a quarta é técnicas para aumentar a durabilidade. Olha, se você quiser fazer uma trufa de geleia, por exemplo, geleia de morango, você vai ter que reduzir ela, o líquido, para ela ter mais durabilidade. Usar a cobertura correta para equilibrar a gordura e o açúcar. Evitar ingredientes que oxidam rápido. E na hora de conservar corretamente, o que fazer? Primeiro, você vai esperar o recheio esfriar totalmente. Guardar em potes bem fechados. Guardar em geladeira de 5 a 8 graus. Nunca colocar o recheio quente direto na geladeira. Não ficar abrindo o pote toda hora. Usar sempre uma colher limpa para cada retirada que você fizer. Nunca utilize uma colher e depois, tipo assim, eu utilizei essa colher para esse recheio. Aí eu deixo ela lá depois, deixo ela lá assim
depois volto aqui e tiro mais um pouco dela, não. Toda vez que você utilizou o recheio, guardou ele, quando você for utilizar novamente, a colher, ela precisa estar limpa e principalmente, né, gente, limpa e seca. Agora o sexto, que é como saber se o recheio está estável. Para saber que o recheio está estável, você, depois que ele resfriar, né? Depois que ele esfriar, você vai perceber que ele está com uma textura firme. Olha, ele não se separa. Olha só como ele está cremoso. Ele não se separa ingredientes. Ele tem brilho. Ele não mela na trufa. Isso tudo é estabilidade. Eu tenho outro recheio aqui, olha. Esse aqui é um recheio de maracujá, olha só. Hum. Olha só, é um recheio cremoso, é um recheio que você olha para ele, você não vê ingredientes separados. Você não vê o maracujá, você não vê o creme de leite, o creme culinário que seja, você não vê o leite condensado, você vê o creme, o recheio de maracujá. Esse recheio de maracujá aqui também, foi cozido, tá bom? É um recheio estável e com mais durabilidade. Então, nessa live de hoje, falamos sobre os recheios artesanais. E o recheio é o coração da trufa. Sim, o recheio é o coração da trufa artesanal. Principalmente quando você faz o seu próprio recheio. Você não compra recheios prontos que vende em supermercado, em casa de confeitaria, aqueles potes prontos. Não, você fabrica os seus próprios recheios. Quando você fabrica o seu próprio recheio, você tem mais durabilidade, você consegue entregar um produto com sua identidade para o cliente, você consegue fazer combinações diferentes para os clientes, entendeu? Então, nessa live de hoje aprendemos recheios artesanais, o que dá durabilidade e o que estraga rápido. O que dá durabilidade é um recheio que ele é cozido no ponto certo, é um recheio que você tem uma técnica de produção que você coloca, por exemplo, se você vai colocar um recheio, fazer um recheio que leva algum ingrediente em pó, você vai colocar o leite condensado, o ingrediente em pó, vai mexer para dissolver aquele ingrediente, depois acrescentar o creme de leite ou creme culinário, o que você for usar. Isso tudo dá mais durabilidade. Depois, para continuar com a durabilidade, depois de cozido, você precisa passar ele para um recipiente, tampar com filme plástico, em contato com o recheio para não formar nenhum tipo de casquinha no recheio e deixar esfriar em temperatura ambiente. Isso tudo garante muito mais durabilidade para o recheio. Agora, o que estraga rápido? O que estraga rápido é você fazer o recheio de qualquer jeito, um recheio que fica mole, um recheio que empelota, um recheio que açucara. Isso tudo perde muita durabilidade. Quando você utiliza uma receita, quando você faz uma receita também de qualquer jeito, com pressa, sem pensar no, sem pensar, sem pensar na forma de armazenamento correta também, usar ingredientes como frutas frescas, usar ingredientes que não usar receitas que não sejam feitas para durar mais. Então, resumindo, o que estraga rápido nos recheios de trufas artesanais? Primeiro é você não acertar o ponto dele. Você tem que acertar o ponto dele, porque é o ponto dele que vai garantir muito mais durabilidade. Segundo, conservação. Você vai ter que saber conservar esse recheio
Ou também, se caso você já fez as suas trufas, estão todas prontas, você tem que saber armazenar ela de forma correta. Então, o que estraga rápido é você fazer assim, fazer o recheio de qualquer jeito, fazer a trufa rápido de qualquer maneira, não prestar atenção aos detalhes, usar, usar recheios que levam frutas frescas, recheios que, como ganache, que vai só creme de leite e chocolate, que não é cozido no fogo, é só ali derretido e misturado. Isso tudo são trufas que duram poucos. Podem ser trufas que podem ser feitas, sim, elas podem ser feitas, porém não é uma trufa que garante você ter um estoque para você apenas repondo ele depois. É uma trufa que você faz, que você já tem que ter assim uma saída dela rapidamente, porque é uma trufa que estraga rápido. Agora, e os benefícios que você tem? Os benefícios que você tem ao os benefícios que você ganha, tá, tendo esse conhecimento técnico sobre a estabilidade do recheio. Quando você entende isso, você ganha muito mais, porque você passa a economizar muito dinheiro, você consegue produzir em grande quantidade, as suas trufas, elas ficam todas padronizadas, iguaizinhas, todas as vezes. Você aprende a ajustar qualquer receita e você não depende mais de receitas alheias. E conhecendo a base dos ingredientes, você também consegue elaborar receitas autorais, receitas suas, receitas que levam a sua identidade. Então, para que você tenha durabilidade, você não pode usar frutas frescas como se estivesse tudo bem, sem pensar na validade. Você não pode usar qualquer creme de leite que você encontra, tem que saber escolher. Você tem que prestar atenção no ponto do recheio, se o ponto do recheio sustenta a trufa. Não usar água em recheios, fazer o armazenamento direito daquele recheio, daquele produto. Então, você tem que escolher ingredientes bons. Prefira ingredientes secos, como leite em pó, chocolate em pó, coco seco. E como conservar corretamente? Você vai esperar o recheio esfriar, fechar ele, como eu disse, com o plástico filme e guardar na geladeira de 5 a 8 graus. Não precisa congelar, tá bom? E também não coloque o recheio quente direto na geladeira. Para você saber que o recheio está estável, você vai saber dessa forma aqui, olha. Você vai pegar o recheio, observe aqui, esse aqui é um recheio de leite ninho. Eu usei aqui leite ninho em pó, creme de leite ou creme culinário, se você preferir, e leite condensado, apenas 3 ingredientes. Olha só, quando você olha para o recheio, você não enxerga aqui o creme, o leite condensado e o leite em pó. Você enxerga um recheio já pronto, um recheio estável, estruturado para rechear as trufas. E depois que o recheio esfriou, para ele ficar nessa consistência, como eu retirei ele no ponto certo para ele esfriar, eu não precisei de colocar mais nenhum tipo de como que eu posso dizer? Não precisei de colocar mais nada nele. Ele apenas esfriou e ficou nessa consistência. Quando você faz dessa forma, você garante muito mais durabilidade no produto. Então, se esse conteúdo te abriu a cabeça sobre durabilidade e estabilidade dos recheios, salve essa live, compartilha com alguém que também faz trufas e me segue porque eu trago conteúdo diário para te ajudar a produzir trufas artesanais lucrativas, sempre padronizadas e conservadas mesmo, começando do zero.
Tchau e até o nosso próximo encontro.